In your own way, I guess you. Oi, pessoal! Estamos mais um episódio e que delícia que tá sendo, né, Kali? Hoje é nosso qual episódio, Kali? Hoje é o nosso 7º episódio. 7º episódio. E a gente tá curtindo bastante, é uma experiência nova e a gente tá tendo essa interação, né, Kali? Muito. O retorno tá muito legal, o feedback tá muito bom e é isso aí. Continuem para incentivar a gente a trazer mais conteúdo legal para vocês, né? Exatamente. E vai dando dica de quem que vocês querem ver, o que vocês querem que a gente traga aqui, que a gente vai super atender o público, né? O principal são as noivas. Inclusive hoje, né, Valéria, é um papo um pouco mais animado. Exatamente. Hoje nossos convidados são baladeiros. E hoje a gente tá aqui com o Ariel e o Ariel Júnior. E nós vamos conversar um pouquinho como que funciona desde o antes da preparação, quanto tempo contratar antes e como que funciona o repertório. Tô dando várias dicas ali já do que a gente vai conversar, né, Kali? Vários spoilers. Mas, primeiramente, quero receber vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a gente tá super feliz que vocês aceitaram o nosso convite. E vamos começar se apresentando um pouquinho, contando um pouco da história de vocês, como que surgiu e como que vocês entraram nesse mundo de casamento. Se já começou no mundo de casamento ou primeiro foi balada, depois foi casamento. Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês. Ok, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês, né? Primeiro eu vou falar, então depois o Júnior continua, né? Pode ser. Então, na verdade, eu acredito que eu sou um dos mais antigos da cidade aqui na área de casamentos, né? Eu comecei muito cedo, com 13 anos de idade. Eu toquei minha primeira festa, não foi um casamento, foi uma festa junina. E a partir daí começou os convites para os casamentos. Então, a gente começou na época por brincadeira, fiz muita festinha de garagem, aí depois começaram a surgir os compromissos profissionais, as domingueiras nos clubes, né, que na época chamavam de sarau, né? Aquela época era os domingos, que daí seria a balada da época, e a partir daí começou a vir muitos convites de casamentos e aniversários. Então, aí surgiu, né, as coisas foram aumentando, surgiu a minha primeira empresa, na qual eu era sócio do meu irmão, né? Isso já fazem 37 anos atrás. E desde essa época, o foco da empresa era o evento social, casamento, aniversário, bodas, né? Então, hoje em dia, a gente faz, o nosso leque de eventos é muito grande, a gente faz muitos eventos corporativos, empresariais, a gente presta serviço para a prefeitura, inaugurações, assinaturas de contratos, mas o foco principal e a paixão, particularmente a minha paixão, é tocar em casamento e aniversário. Ah, que legal. E você, Júnior? Conte um pouquinho para nós como que foi a tua entrada triunfal ali no mundo dos Então, eventos. Valéria, na verdade, meu berço foi a música, né? Eu nasci já no meio disso, né? Mas profissionalmente mesmo faz 9 anos, desde 2016. Comecei com 13 anos também, mas foi por espontânea vontade. O pai nunca chamou, falou, né? Fui eu mesmo que busquei ir atrás de aprender a tocar, de ser DJ, de interesse. Desde os meus 13 anos que tudo começou, né? Claro, quando eu era criança, tinha foto bebê brincando, tal, com essas coisas. Mas eu acho que essa paixão realmente veio desde neném, desde nascença. Porque desde que, como fala o ditado, né? Desde que eu me conheço por gente, eu amo música. A minha paixão é a música, eu amo do fundo do coração que eu faço. E já faz 9 anos, né? Estamos nessa. É claro que quando eu comecei com 13 anos eu estava no colégio, então, né, eu tinha que estudar, tudo. Mas até então, desde que eu me formei do ensino médio, desde que eu concluí o terceirão, eu tô firme, né? Sim. Porque na época, quando eu tinha 13 anos, eu, tipo, não participava de montagens, por exemplo, né? Não participava de visita técnica. Eu ia mais realmente só para tocar, por causa do colégio, né? Não tinha tempo. Aí agora já mudou, né? Agora, na maioria das vezes, em alguns eventos, eu que faço a parte da visita, 90% das montagens é comigo, né?
Então faz esse tempinho já que Agora o estamos pai por tá aí. começando a descansar um pouco. Tá chegando a hora boa, no O pai caso. tá ficando mais no escritório agora, essa parte, na verdade, é tudo com ele. Então, da pandemia para cá, né, quando a gente retomou ali, pós-pandemia, ele veio conversar comigo, ele já tinha terminado o ensino médio, aí ele falou, pai, eu sou apaixonado, eu gosto muito, e eu quero trabalhar com o pai. Inclusive, na pandemia, ele estava, né, surgiu uma outra oportunidade, ele estava trabalhando no ramo do curso que ele tinha recém-formado, mas daí ele chegou e conversou comigo, eu não me vejo fechado no escritório o dia inteiro, a minha paixão é fazer eventos. E daí, a partir dali, eu fui soltando ele aos poucos e até eu brinco com ele, porque até então eu tive vários funcionários encarregados na empresa e mesmo sendo uma pessoa assim que era capacitada, eu não tinha, tipo assim, confiança de largar tudo na mão da pessoa, né? E ele, lógico, por ser filho, é lógico que eu vou confiar nele. E os resultados começaram a vir, né? Resultados positivos, todo mundo elogiando e ele desempenhando o papel melhor do que eu ainda. Então, aí ele falou assim, agora o pai já puxou muita caixa nas costas, então agora o pai vai ficar mais no escritório. E ele começou a assumir toda essa parte. Então, é ele que coordena a equipe, ele que cuida de montagem, ele que faz as visitas técnicas, né? Que legal. Então, e isso é, para mim, muito gratificante e para a empresa está sendo muito bom, porque, né, eu fiz 50 anos em fevereiro, 37 anos de estrada, mas na época que eu comecei, para você ter uma ideia, não ia nem iluminação no casamento. O casamento acontecia com a luz acesa. Era só decoração e o som ali para o cara tocar a festa, né? O buffet, logicamente, e tal. Mas não tinha ponto de luz, não tinha iluminação de pista. Naquela época, a iluminação de pista era para balada mesmo. Casamento não tinha, casamento era no claro. Então, as coisas foram mudando. E essa entrada dele, por ser, né, a cabeça mais jovem, tudo isso foi positivo para a empresa, porque a cabeça dele é diferente. Então, a questão de ideias, tudo, então está sendo sensacional. Tanto é que a gente depois da pandemia, eu falo assim, nossa, para quem passou muita dificuldade na pandemia, né, nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar, e ver com pouco tempo pós-pandemia como a gente está hoje na empresa, foi um passo muito grande, sim, graças a ele, né, tá dando apoio. Antes era um para pensar e para fazer tudo, agora são dois, né, então foi bem positivo, assim. Né? Que legal. E eu super entendo o que o Júnior falou ali da paixão pela música ali, né? Porque é a mesma coisa, gente. A gente cresceu no meio, então eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa do que eu faço hoje, né? E eu acho que nossa estrutura fica mais forte ainda por saber que, como disse, é a família, né? Na confiança. Sim. A gente sabe, não que a gente não confia nas pessoas, mas fica muito mais fácil, né? E a gente consegue ver, né? Os dois, mas vou puxar ali pro mais novo ali agora, que eu consigo ver a paixão no Júnior nas festas e animação e é muito bonito de ver. E isso, com certeza, é reflexo do Ariel pai, né? Sim. Que passou tudo pra ele ali. E meninos, vou chamar assim. Pra Porque falar a verdade- não, cinquentou com tudo, né? Não, Tá em pra cima. quando eu comecei, eu quase falei assim, viu, não vamos falar de idade, de quanto tempo trabalha, vamos deixar isso aí pra lá. Meninos, pra casamento, não sei quem, né, pode responder, mas qual que seria um desafio para montar, eu não sei se é assim que fala, assim, mas para casamento, qual que é o principal desafio com vocês, com os noivos ali, para preparação de um casamento? Responde aí. Você que tá Se existe algum desafio. Não, existe, principalmente quando o casamento é mais sofisticado, tem noivo que pega e vê alguma foto, alguma coisa daquilo, eu quero dessa forma. E às vezes o local não corresponde, o tamanho, o espaço não corresponde. Então, para você encaixar aquilo que o cliente quer nessas condições é mais difícil. Eu acho que esse, na minha opinião, é o maior desafio, sabe? Claro que a gente sempre vai fazer o possível para atender, né, nessa parte da montagem, mas, na minha opinião, eu acho que é isso. Porque tem muito cliente que chega, eu queria que fosse assim. Mas, às vezes, um pequeno detalhe, aquele negócio, tipo, isso não vai dar, nós vamos ter que fazer de outro jeito. E daí, às vezes, acaba desanimando a pessoa, mas,
claro que tem que ser compreensível, né? Tem que entender, ó, nessa foto tá assim, porque aqui houve a possibilidade de fazer desse jeito, né? E já aqui no local que nós estamos trabalhando já é mais complicado. Então, eu acho que, na minha opinião, na parte da montagem, essa é a maior dificuldade. Algo que a gente costuma falar, né, Valéria, sobre nós, vocês, eu, a Valéria, acredito que todos os fornecedores de casamento, nós trabalhamos com o sonho de uma outra pessoa, né? Então, Sim. deve ser a mesma questão, né? Você trabalha com o sonho, quero colocar, Verdade. sei lá, em 200 metros ali, um negócio gigantesco e talvez não dê certo. Exatamente. Na minha parte também, na da Valéria também, então, o sonho de outro, viver o sonho de outra pessoa, acho que é bem difícil mesmo, né? Até porque Ponta Grossa, não é que ela seja atrasada, é que nos últimos anos que começou a aparecer, por exemplo, locais que pensaram em quem vai trabalhar. Então nós temos aqui em Ponta Grossa muitos clubes antigos, locais antigos que até para você descarregar é uma dificuldade, que não foi pensado na época. Justamente aquilo que eu comentei, porque antigamente não se usava isso em casamento, entendeu? Então o salão tinha que ser bonito, bem pintadinho e pronto, era isso que o pessoal imaginava. Então os locais novos que estão sendo construídos agora, a gente tem, né, de alguns anos para cá surgiu muitos locais novos aqui em Ponta Grossa, que eles estão dando essas condições para a gente trabalhar também. Um lugar legal para você descarregar, tem lugar para você parar o caminhão, tem condições de você suspender uma estrutura, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, existem 2 lugares só que você pode suspender a estrutura. E às vezes a pessoa vê, né, como o Júnior falou, vê mostra para nós lá uma foto de um casamento que aconteceu lá em São Paulo e tal, eu quero isso no teto, mas às vezes não tem condição de montar. Às vezes o lugar é muito baixo e tal, mas a gente faz as manobras, a gente sempre está dando um jeito, né, para tentar fazer para que fique o mais próximo possível do sonho da pessoa. E abrindo um parênteses aqui, não falando só de local, mas há uma coisa que está acontecendo, acho que é a partir do final do ano passado para o início desse ano, é que as pessoas acho que começaram a descobrir agora que aqui na nossa cidade tem muitas pessoas com competência para poder fazer o evento, sabe? Porque nós estávamos vendo, tipo, tem muitos noivos, muitas pessoas que querem chamar, por exemplo, gente de fora para fazer, sabe? São Paulo, Curitiba. E a partir de agora que a gente começou a demonstrar trabalho, tudo, tipo, a gente está tentando mostrar, ó, nós também temos a capacidade de fazer isso, sabe? Porque parece, assim, na nossa visão, que as pessoas não sabiam, não conheciam que havia uma empresa capacitada para fazer aquilo que eles mostram numa foto que é num casamento lá em São Paulo, numa foto de um casamento que é lá em Curitiba, e poxa, a gente fica, não é magoado a palavra, mas a gente fica tipo, cadê a valorização da galera que é da tua cidade, sabe? Para fazer o teu evento. Porque, poxa, se tem, não tô falando só de nós como empresa, não só do nosso todas ramo, as áreas, né? mas tem todas as áreas, tem profissionais excelentes para atender algumas referências que é tirada de cidades grandes, de outros países até, inclusive, sabe? E é um pouco doído, assim, quando a gente vê empresas de fora, né, de Curitiba, às vezes só por ser da capital, ou de São Paulo, tipo, é de lá, então vai ser diferente, entendeu? E não é, sabe? Igual eu falei, não só no nosso ramo, mas em vários outros ramos também tem muitas pessoas que têm a capacidade, empresas que são capacitadas para atender o tal evento, né? Eu amei tudo que você falou, porém, já estou com dó de vocês no casamento da Ana. E tomara que ela não escute esse episódio, gente. Porque a pastinha do Pinterest dela já tá bombando. Então, ó, já tô com dó de vocês, tá? Pelo menos um mês antes que você ache caro de montagem. Galera, e eu confesso que eu não sabia que na área de vocês as pessoas chegavam com essa referência. Muito. Que veja como é importante, até o podcast, né, Valéria? Exatamente. Porque eu imaginava, e provavelmente as pessoas também imaginam, né, que o DJ se só escolhe uma playlist ali e é só isso. Eu imaginava que tinha essa referência de montagem, de poder ou não poder colocar
coisas no teto. Então, veja como a gente acaba sendo leigo. E talvez até as pessoas procuram justamente por isso, né? Porque elas não conhecem, né? Exatamente. Então, e eu assino embaixo tudo que você falou. Exatamente. Que Ponta Grossa, né, a gente comentou isso no primeiro episódio, Ponta Grossa tá muito rico de fornecedores, né, muito mesmo, Sim. que graças a Deus tá cada vez mais crescente, as pessoas estão valorizando mais, e o podcast ele surgiu justamente para isso, né, Valéria? Pra gente mostrar tudo isso que nós podemos fazer, o que nós podemos oferecer para as noivas, de melhor, inclusive, né? Sim. Exatamente. E eu tenho percebido também, com certeza vocês concordam, que hoje em dia na cidade ela tá fazendo casamentos maiores, né? E claro que tudo isso gera um poder aquisitivo maior, porém isso tá mais frequente ultimamente, né? E Sim. você olha assim, eu acho que eu já imagino a estrutura, quando a pessoa manda foto de São Paulo, eu já consigo imaginar a estrutura. Eu acho incrível, eu acho que valoriza total o espaço, valoriza para foto e vídeo, para os convidados que chegam, a identidade visual é muito mais bonito, né? E como que funciona assim? Com certeza vocês devem ter muito material. Vocês guardam em algum depósito? Como que funciona isso? Qual que é a... Cabe tudo lá dentro ou fica tudo apertado? Na cartinha do meio. Porque assim, que nem eu sei que vocês têm muita coisa. Mas pelo que a gente tá conversando, eu acho que vocês têm muito mais do que eu imagino. Como que funciona isso? Ou como que vocês guardam? Achei excelente essa pergunta por spoiler. Vou deixar essa pro pai responder. Adorei essa pergunta. Então, nós temos um local, sim, que a gente guarda todo o equipamento. Está muito apertado, né? Muito apertado mesmo. Mas graças a Deus, agora em começo de fevereiro, nós começamos a obra da sede nova da empresa. Então, acredito que se tudo der certo, até o final do ano a gente vai estar na sede nova, né? Atualmente o escritório da empresa é na minha casa, né? Uhum. Esse escritório também vai mudar para o barracão da empresa, então nós vamos ter um barracão com mais espaço, inclusive para mais investimentos, né? A gente estava conversando esses dias que ano passado a gente fez um investimento grande, né, nos painéis de LED, devido à demanda, tudo, a gente, não, vamos adquirir isso aí, e tipo, quase que não tem onde guardar. Então, e a ideia não é parar por aí, né? A nossa empresa é uma empresa, eu sempre comento com os casais, que às vezes, normalmente eles fecham o contrato com a gente um ano e meio antes, né? Aí vai uma relação de equipamento ali no nosso contrato, né? Um descritivo do que a pessoa está fechando. E daí eu sempre brinco com eles, não se preocupe que menos não vai ter. A chance de ter mais coisas, porque hoje em dia a iluminação, painel, a tecnologia está muito rápida. Então, quase todo mês a gente abre ali Instagram de fornecedor de equipamento, né? O pessoal que comercializa isso, e tem novidade direto. Então, a gente sabe que a gente também não pode parar, né? Então, a gente, provavelmente, no final de ano, a gente vai estar inaugurando a sede nova da empresa, se Deus quiser. Que legal. Mas a gente tem um local, sim, mas está apertado, está bem apertado. Então, acho que vamos ter inauguração para ir, então, até o final do ano, hein, cara? E não eu quero um convite? Já vou. Pronto. Tem que ter uma inauguração, gente, para começar com o pé direito. Claro, com Vamos certeza. fazer, se Deus quiser. E falando nos noivos, Ariel, como que funciona a questão? Vocês fazem reunião, vocês deixam um organizadinho, eles têm uma... Vamos supor, o meu estilo, eu gosto de pagode, gosto de sertanejo, eu gosto de tudo, na verdade, eclético, mas vocês definem isso como? Se vocês escolhem todas as músicas que vão ser tocadas, ou um estilo, como que é essa organização, né, porque acredito que varia, né, de estilo de noivo e noiva, Sim. ali, né, dos convidados. Varia Até bastante. sábado, agora eu fui num casamento, fui fazer uma noiva, né? E a pessoa da organização falou, nossa, o DJ vai sofrer com a escolha dos noivos, porque eles gostam de um ritmo mais tranquilo ali, e era uma das preocupações da cerimonialista não garantir que a festa, né, fosse animada, digamos assim. Mas como que funciona essa parte? Então, primeiramente, eu até insisto com o pessoal do cerimonial, tudo para que haja uma reunião antes até de um fechamento de contrato. Nessa reunião eu vou explicar como que funciona o nosso trabalho, os diferenciais do nosso trabalho, né, a questão de qualidade de equipamentos, e daí nessa reunião eu já deixo os noivos, o casal ciente, para que eles vão pensando já, né, a partir do momento que fecha um contrato, eles vão pensando nas músicas que são particulares, por exemplo, entrada do casal é uma coisa particular, é difícil a gente dar dicas, mas como que eu vou escolher uma música para o casal entrar? A música que eles vão dançar, por exemplo.
tem que ser uma coisa particular. Tem casal que gosta de dançar tango, tem casal que gosta de dançar uma valsa tradicional. Eu já fiz casamento que dançaram sertanejo, que dançaram pagode, como você falou. Ou que nem dançaram. E já fiz casamento que o casal não quis dançar. Eles não, a gente não gosta mesmo, pode abrir a pista e com os padrinhos a gente não vai dançar, né? Então fica a critério deles. E a partir dessas músicas que eles vão escolher, daí eles têm que vir para mais uma reunião lá mais próxima do evento, eles já têm que vir com essas músicas em mente. A partir da música que eles vão escolher para dançar, que a gente vai trocar uma ideia com eles para ver como que vai abrir a pista. Porque não pode ser um negócio muito fora do que eles escolheram para dançar. Aí, a partir dali, né, aí entra o feeling do DJ. A partir da hora que abre a pista, o DJ tem que ter um feeling de sentir se aquele ritmo está indo bem, se não está. Muitas vezes o que é combinado em reunião, já aconteceu várias vezes comigo, o que é combinado em reunião, de chegar na hora do evento você vê que aquilo não está dando certo, que não está virando. E daí você tem que fugir do combinado para você fazer a pista animar, né? E claro que a gente deixa aberto para eles também, para eles escolherem. Tem bastante casal que manda, vou te mandar uma playlist do meu Spotify lá, com referências, né? E já fiz um casamento também, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, que os noivos fizeram um negócio bem legal, só que fica mais difícil para a gente trabalhar, mas eu achei interessante. Eles pediram para cada convidado passar 3 músicas para eles. E daí a minha era de encaixar essas músicas no repertório. Porque, né, você não pode fazer uma salada também, você tem que tomar um certo cuidado quando você está fazendo uma seleção de música e tal, né? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer salada. Um estilo aqui, um estilo ali, eu gosto de fazer seleções, não longas, né? Mas que vá fluindo bem a pista. E daí eu tava com esse desafio. Mas foi legal, foi bem interessante. Daí eu, tive que dar uma separada, essa casa com essa casa com aquela, para eu poder desenvolver a seleção que eu ia fazer na festa, entendeu? Então foi um negócio diferente. Então a gente abre para eles e normalmente eles pedem opinião, o que você acha, né? Como você falou que você gosta de tudo. Normalmente o que a gente passa é justamente isso para o casal, porque ali é claro que vai ter amigos deles que vão gostar do estilo de música que eles gostam, mas vai ter familiar, vai ter outros amigos que talvez não gostem daquele estilo de música. Então, o correto é eu sempre falo, o correto é você deixar aberto para tocar de tudo, né? Para você tentar agradar todo mundo. E daí você vai sentindo a pista. Eu normalmente gosto de trabalhar assim. Você, Júnior? Não, eu já que você falou da parte da cerimônia, eu já vou direto para a parte da festa em si. Porque quando a galera me pergunta, eu comecei tocando em balada, né? Não foi direto em casamento ou em 15 anos, né? E continuo até hoje, né? Em casa noturna, né? Quando a galera chama. E já me perguntaram, cara, qual que é a diferença de você tocar numa festa social, casamento, 15 anos, e tocar numa balada? E é muito grande, é gigantesca, são 2 extremos, é de 8 a 80. Porque quando você vai tocar numa balada, numa casa noturna, você já sabe que o público que tá lá tá indo para ouvir aquilo, né? Seja por uma música eletrônica, por exemplo, no meu caso. Então você sabe que você vai tocar música eletrônica, a galera vai curtir o teu, né? A gente espera que a galera curta o teu set naquele estilo. Já dentro de uma festa social, numa balada social, quantos estilos você tem que agradar, né? Quantas pessoas você tem que agradar ali, né? Porque vai ter a galera que vai estar gostando da música eletrônica, mas tem outra galera na mesma festa que vai estar odiando a música eletrônica, né? Ou qualquer outro gênero, que seja o pagode ou sertanejo. Nossa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto muito de sertanejo universitário, mas tudo bem. Mas eu me encaixando numa festa, por exemplo, vamos curtir ali e tal, mas você entende que a cara que tá ali em cima, a gente que é o DJ da festa, na hora da balada, é o principal. Você não pode parar, você não pode fugir dali, você tem que estar totalmente concentradíssimo. E é bem interessante isso, porque quando as pessoas perguntam pra gente, você é DJ, então você só curte, só festa, e não é. É totalmente diferente. Você tem que estar muito preparado para aquilo. Você tem que estar sabendo aonde você está se encaixando. Então até o pai comentou que às vezes a gente pede uma referência,
E, sinceramente, eu vejo ali meio por cima ali, mas eu praticamente quase nem ligo para aquela referência que aqueles noivos, aquela debutante tá falando ali. Porque é uma realidade totalmente diferente a hora que tá rolando a festa. Tem que sentir, né? Não, você tem que sentir, porque eu falo assim, cara, se você é DJ, tá levando um pendrive com uma lista pronta e vai tocando uma atrás da outra, você não é DJ. Você não tá agradando, entendeu? Você tem que sentir, se às vezes eu tô encaixando ali um pagode e eu vejo que 90% do público não é pagode, por que eu vou continuar tocando pagode? Né? Então, é muito mais complicado você ser DJ de festa social do que você ser DJ de balada. Aí, beleza, aí já talvez eu tenha respondido uma pergunta, você vai com o negócio pronto, então? Então não. É estranho eu dizer assim, nossa, você não vai preparado para tocar? Não é que eu não vá preparado. Eu vou preparado porque eu vou enfrentar. Não que eu vá pronto, certinho, essa vai ser a primeira, essa vai ser a segunda, porque isso não existe. Sinceramente, isso não existe. Isso né? verdade. Você tem que estar disposto a enfrentar qualquer coisa que vem ali. E é muito interessante porque às vezes a gente tá no meio da festa lá e vem um convidado e troca essa e tal, mas, porra, tem um casal de pessoas mais idosas, por exemplo, que tá dançando. Às vezes é o único momento daquelas pessoas mais idosas que vão curtir a festa, por conta da idade, hora de dormir, né, enfim, que seja. Então, e daí vem o cara e fala assim, troca essa, não tá legal, tá, não sei o que. Dá vontade de responder, mas a gente não responde, né? Mas dá vontade de falar assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo, calma, eu sei, não é a primeira festa que eu tô tocando e tal, eu sei que eu tenho que enfrentar cada um do jeito, e eu acho que eu tô no caminho certo, porque até então a Valéria que já viu a gente trabalhando, é difícil a pista tá vazia, né, Valéria? Exatamente. E assim, uma coisa que eu sempre escuto muito dos noivos, né, que a gente adora fotografar balada também. Pra nós o casamento inteiro é importante, e na balada a gente tá curtindo junto com vocês. E, mas o meu povo é animado. Nossa, eu escuto muito isso. E às vezes chega, Engana. não, esse povo não é animado. E vai de vocês fazer o povo se animar, né? Exatamente. E eu acho que isso deve ser bem tenso pra vocês, porque tem festa que parece que vai tocando de tudo e parece que não, nada vai, né? E eu percebi isso, nossa, porque o que acontece? Pra nós, o que é legal, quando tá bombando demais, pista cheia, isso é muito legal pra nós nas fotos. E eu fico pensando, putz, tá difícil hoje, hein? Mas às vezes, que eu fico de cara mesmo assim, que quando eu vejo do nada tá vazio, de repente, bum! Então eu vejo Isso que é vocês normal, vai testando, e como você tem que agradar todo mundo mesmo. Não é só os mais jovens, nem só os mais velhos, que nem eu não curto gaúcha. Mas assim, tem que tocar gaúcha, porque tem gente que vai só por causa da gaúcha. Claro, Né? exatamente. Então, assim, é uma coisa bem que eu... E, fico Valéria, cara. nessa parte a gente tem que ter uma carta na manga, porque igual eu falei, a hora que libera a pista ali, a obrigação é totalmente nossa, sabe? Não tem outra pessoa ali no evento que vá fazer aquela galera se animar, né? E, por exemplo, toquei essa música e não deu certo, toquei essa não deu certo. Você precisa ter em mente alguma coisa ali que você sabe, cara, essa certeza que a galera vai se animar. Porque muitas das vezes já me aconteceu de eu estar tocando e tal, e eu soltar uma, e o cara veio e falou, cara, eu não acredito que você tocou essa. Eu não acredito que você soltou essa Tinha música. alguém esperando. Tinha, entendeu? O cara fica, não, eu vim aqui, mas não sabia que essa ia sair, entendeu? E aí que tá a carta na manga, porque a partir daí que a galera vem, nossa, essa eu não consigo ficar parado, vou ter que levantar, vou ter que ir lá, e a partir daí, porque quando você consegue fazer a pessoa levantar da cadeira, pra ela voltar a sentar é muito difícil, né? Então, a maior dificuldade é ela levantar, você trazer ela pra dentro da pista. Trouxe ela pra dentro da pista, na minha opinião, eu acho difícil quando eu tô tocando ela voltar a sentar. Eu ia fazer essa pergunta justamente, se tem alguma música mesmo, não estilo, mas tem alguma música específica assim que todo casamento, toda festa, acho que eu vou falar sobre casamento, né? Porque casamento é uma festa mais particular, como tu falou, né? Até esse tempo a gente tava começando, eu fui numa formatura e aquelas músicas de formatura. Você sabe quais músicas que tocam no começo, qual que é no meio, qual que é a saideira, tipo, levante e vão embora, né? Então, você já sabe mais ou menos que tem um cronograminha ali, né? Mas existe alguma música que não pode faltar no repertório? É difícil essa pergunta. É difícil porque é muito pessoal também. Eu já toquei, por exemplo, hinos de festa social, por exemplo, Macarena,
né? Ai, Vamos dar um sim. exemplo. Mas eu já toquei em festa que os noivos, eu odeio Macarena, não quero que toque. toque Macarena. Dança da mãozinha, eu odeio dança da mãozinha, não Inclusive, quero dá, que não, toque. pode tirar todas essas, tá? Macarena, dança da mãozinha, só se você vê que precisa muito, assim, daí vocês Então, colocam. e é muito particular, porque, por exemplo, quando eu já fiz, por exemplo, 15 anos, que essas tinham que ter, essas não podiam faltar. Então é muito difícil, entendeu? Então, inclusive, a gente às vezes recebe até críticas referente a isso, sabe? Ah, é porque o cara tocou lá uma música velha e tal. A gente já ouviu falar, inclusive, de concorrente, assim, um comentário, assim. Mas até tem uma situação que ele falou da Macarena, aconteceu um casamento comigo que uma das músicas que o noivo proibiu foi essa. Porque ele odiava, ele, não toque de jeito nenhum. Daí eu falei, mas sempre vem alguém e pede essa música. Sempre vem alguém pedir essa música. Daí ele, não, mas se pedir, diga que você não levou e pronto. Eu falei, tá bom. Aí, só que ele criou um alarde, ele comentou com os padrinhos, ele começou a falar demais dessa música. Aí, no meio da festa, a festa estava bombando, a pista estava cheia, aí chegou alguns padrinhos amigos e falaram assim, você dá uma paradinha no intervalo dessa música aí, que a gente quer fazer uma homenagem para ele e tal. E eu, na hora ali, o negócio fervendo, eu achei que era mesmo alguma brincadeira, alguma homenagem, tudo bem, né? Aí a cerimonialista liberou, falei, tá ok. Aí terminou aquela música e eu falei, agora os padrinhos querem fazer aí uma homenagem, uma brincadeira com o noivo e tal. Aí eles entraram com uma caixa dessas a bateria, tocando Macarena, fizeram ele dançar, teve que fazer coreografia, filmar, entendeu? Acabou virando um negócio... Feitiço virou contra o feiticeiro. E daí ele acabou entrando no clima, ele achou legal, até ficou bem interessante, assim, sabe? Então, tem esses casos, assim, de pessoas que proíbem um determinado tipo de música e tal. É lógico, se você for perguntar para nós, você gosta de tocar Macarena? No meu caso, que faz anos que toca Macarena? Não, você quer sempre estar fazendo um negócio diferente. Tanto é que a gente vive pesquisando, procurando versões novas, entendeu? Mas tem algumas músicas que é inevitável. E o pessoal acaba vindo pedir, entendeu? Mas acontece muito isso que o Júnior falou. Tem gente que, não, eu não quero essa, não quero essa, não quero essa, não quero essa. Né? Que nem você falou de formatura. Todo mundo fala, eu não quero aquelas músicas de formatura. Porque sempre toca aquilo, né? Mas em alguns casos não tem como faltar. Eles vêm e pedem, e daí já aconteceu o caso da noiva proibir uma música, e daí vão lá, daí incomodar a noiva até ela liberar para tocar, e daí você acaba tocando e o pessoal curte, entendeu? Então, assim, é muito relativo, né? Mas você, como o Júnior falou, você tem que estar preparado para tudo, e normalmente, né, as festas que a gente faz são animadas. Depende também do casal, eu sempre comento isso com os noivos quando a gente faz a reunião ali, a pista depende de vocês também, porque tem casal que não gosta de dançar, são tímidos, e isso influencia na pista. Quando o casal é animado, quando o casal está fervendo ali, eles acabam atraindo os convidados para a pista. Então, são vários fatores, sabe? Que legal. E voltando no assunto da Macarena, mas não tão Macarena, eu tava fotografando um casamento e não tocou a música da boquinha da garrafa lá. Gente, mas os convidados pegaram uma garrafa e aleatoriamente tava dançando a boquinha da garrafa. Eu falei, cara, eles querem que toque a da boca da garrafa e a da cordinha também, né? E não vou mentir, a gente enjoa dessas músicas, como diz o Ariel ali. Sim. Mas a gente tem que sentir o público, né? Então, é uma coisa que a galera vem pedindo e eu acho que vocês vão sentindo. E me conte uma coisa, assim, a questão, assim, que fala, assim, de tendência. Vocês têm alguma tendência? Isso tá em tendência agora pra nós, na parte de LED, iluminação, alguma coisa assim? Tem. Ai, tem. Esse sorrisinho foi safado, hein? Ele tem. Na verdade, a tendência no mercado hoje, na nossa área, é os painéis de LED, né? Os painéis de LED é a revolução, é a coisa mais linda do mundo para as noivas, para os noivos, né? E é isso que a galera tá querendo. E eu confesso que faz muita diferença. Fica bonito. Acho que acho que uns 2 anos já, eu fui no primeiro casamento que eu vi com painel, que foi no Mirante. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha visto tanta iluminação, como você falou, né? Uhum. Nós somos do tempo dos incas, né? Que as festas de casamento realmente funcionavam de forma mais tranquila. E aquilo chamou muita atenção. E dali pra frente, todas que eu, né? Porque as pessoas vão aderindo, né?
E fica bonito. Inclusive, na feira que teve, né, semana passada, o stand de vocês estava maravilhoso. Obrigado. Chamava muita atenção, né? Os painéis já na entrada. Então, foi um stand que ficou muito bonito. Parabéns pela criatividade, né? Pelo esforço, Obrigado. a dedicação que vocês estavam lá na feira. E é atrativo mesmo, né? Até a gente ia gravar, a gente ia perto ali para aproveitar um pouquinho daquela iluminação. Era essa a ideia. Era essa a ideia. Viu só? E que legal. A Karen, ele puxou um pouco na iluminação, né? Eu não sei se pra vocês, quanto vocês sabem da importância, né, do ponto de luz, da luz cênica direcionável até pra própria decoração. E isso pra nós, como fotógrafos, é muito importante. Será que as noivas sabem da importância disso ou elas pensam que é só mais um ponto de luz? Algumas não sabem. Inclusive, né, voltando a falar, posso falar dessa parte aqui, porque eu que faço mais reuniões do que ele. Inclusive, a gente comenta na questão do lado de vocês, de foto e vídeo. Então, eu mostro algumas fotos na reunião, alguns vídeos, e a gente comenta, ó, porque assim, o casal chega lá, ele não tem ideia de como que funciona o trabalho, para o técnico de luz montar algumas cenas para o evento, né? Hoje em dia a iluminação é toda computadorizada, então o técnico de luz ele vai fazer essas cenas antes, ele já tem que estar com a entrada dos noivos preparado, tudo não é feito na hora, então, e eles não têm ideia. E eu dou exatamente o exemplo da entrada, da valsa, porque você é prova disso, que se não tiver uma iluminação legal na hora de você filmar a valsa, não vai ficar foto legal, não vai ficar o vídeo legal, e eles não têm noção. Às vezes uma foto que eu mostro assim, ó, tá vendo essa foto aqui da mesa de doce? Nossa, que lindo e tal. Daí eu falo, tá vendo aqui no cantinho da foto que tá aparecendo nos refletores ali? É a iluminação nossa. Nossa, eu não sabia que essa parte era com vocês. Eu achava que era da decoração. Daí eu falo assim, explico, né? Pois então, a iluminação, ponto de luz, os pontos aéreos, eles trabalham em harmonia com a decoração. A decoração sem iluminação, ela não vai ficar legal. Aí que entra, né? Que o cliente tem que confiar no trabalho de um bom profissional por conta disso. O cara tem que saber afinar a iluminação, colocar no lugar certo, para que tudo fique em harmonia. Exatamente. E a gente sempre comenta isso, né, Kali, que todos os fornecedores precisam andar alinhados. Porque se nós pegar, vamos usar o Mirante como exemplo, né? O Mirante com iluminação, é lindo o salão, mas com iluminação e sem iluminação, é totalmente diferente. Sim. Eu até, inclusive, fiz uma festa essa semana, acho que o mês passado, no Ponta. Cheguei pra fotografar a decoração, tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, mas tem alguma coisa que não tá encaixando na minha foto. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? De repente fez, pum, ligou as luzes. Gente, mudou total. Eu refiz todas as fotos da minha decoração novamente, porque ligaram as luzes. Isso faz muita diferença. E eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar aqui, até pra ajuda o meu trabalho final, ajuda a vocês, a pessoa entender, mas por que precisa de tantos pontos de luz, né? Sim. Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que tudo, né, Valéria? Não vai aparecer o vestido da noiva, se tem algum detalhe, se tem algum brilhinho, né? Porque o brilho só vai refletir se tiver a luz, né? Ela colocou o brilho, tem pedra, não vai. Eu acho que tudo está interligado, né? Como nós falamos sempre, todos nós estamos meio que interligados, né, para dar um resultado final. Exatamente. E tem alguma coisa que já aconteceu com vocês, alguma coisa que marcou vocês nessa trajetória aí? Talvez aqui o Ariel, aqui que tem mais tempo de caminhada, que falou, meu Deus, estamos... Alguma coisa que marcou vocês? Tem algumas coisas assim, tipo de horário, né? Um casamento que eu toquei até 8h30 da manhã, foi uma coisa que nunca mais eu esqueci, o casamento começou cedo, foi muito animado, assim, foi bem legal de tocar, e o povo não ia embora, e era 8h30 da manhã, o povo estava lá ainda, foi uma das coisas que marcou. Deixa eu lembrar do que mais, assim, né, as noivas que fazem um feedback, que te retornam depois, né, agradecendo, que não são de 10, 2 lembram, né, de te agradecer. Olha, a festa foi esses dias mesmo, eu recebi uma mensagem já no domingo de uma noiva, que ficou marcada, assim, foi muito gratificante. Ela falou assim, olha, Ariel, valeu cada centavo do que a gente gastou com você, porque a festa foi fantástica. Você animou muito bem, tocou muito bem a festa, a iluminação estava legal, o painel estava incrível, entende? Então, essas coisas que marcam, assim, né?
Agora, algo ilusitado, assim, que eu lembro, não teve, assim, eu acho. Não, você lembra de alguma coisa? De repente, talvez, cheguei, a pessoa contratou uma estrutura lá e chegou a montar e não entrava no lugar. Já aconteceu isso ou não? A pessoa quer... Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um salão X lá, de tamanho de Carambeí, e quer colocar São Paulo dentro. Já aconteceu isso ou isso tudo vê isso na visita técnica antes? Não, isso tudo veio antes. Esse é mais difícil de acontecer. Uma coisa inusitada que aconteceu foi que, por conta do local ser baixo, teve um convidado que viu o Globo e deu um tapa no Globo, né? Bem lembrado. Derrubou e quebrou o Globo. Essa foi... Esse, né? O querido. Diga, coitado do convidado, não, cuidado do Globo, né? Tipo, fez como se fosse uma bola de vôlei, né? Pá. Mas eu acho que foi a única coisa. Eu também teve várias coisas, mas são pequenas, mas acho que o que mais chamou minha atenção nessa pergunta foi que eu tava tocando 15 anos e depois da festa, a mãe da aniversariante me mandou mensagem pro pai, dizendo assim, Ariel, me falaram que o Júnior era bom, tudo, mas eu não acreditava que iria ser tão bom igual falar. Tipo, surpreendeu. E essa foi pra mim, acho que foi a mais marcante. Em 15 anos que eu toquei, e a mãe da aniversariante falou, eu acreditava que seria bom, mas superou. Não sabia que ia ser tão. Provavelmente ela não acreditou por ser mais jovem, né? Coisa de mãe, né? E eu acho que realmente, né? O 15 anos, ele tá mais perto do 15 anos. Não que eu esteja te chamando. Com certeza. É Mas que já tá tendo essa separação, sabe? Automaticamente começou a acontecer isso quando depois da pandemia, agora, como eu falei, que ele começou a assumir mais as coisas na empresa, automaticamente começou a acontecer isso. Então o pessoal procura lá, casamento e tal, não, quero que o Ariel toque 15 anos, a 99% quer que ele toque. Assim como já aconteceu também de casamento, do casal ser mais baladeiro, né? Teve um casal bem conhecido, inclusive, vocês estavam no casamento também, que vinha acompanhando o trabalho dele lá desde menino, né? Teve um casal de Irati, teve um casal aqui de Ponta Grossa, que o noivo acompanhava ele desde o começo lá da balada Tim, daí quando ele fez a abertura do Alok, ele fez a abertura do Vintage, o cara curtia o som dele e vinha acompanhando dele. As produções que ele fez, o cara tava lá, então daí o cara pediu, e daí é engraçado que eles acham que eu vou ficar chateado. Pelo contrário, né, o maior orgulho eu ouvir isso. Então já aconteceu de sentar lá, olha, a gente quer fechar o casamento e tal, só que a gente sabe que você toca bem, mas você não vai ficar chateado se a gente preferir que o Júnior toque no nosso casamento? Daí, claro que não, né? Com certeza não vou ficar. Não, eles acham que eu ia ficar chateado, assim, mas de maneira nenhuma. Isso aí, entre nós, assim, não tem. Assim como eu já fiz a abertura de show dele. Então, né, tem gente que pensa assim, normalmente o DJ não quer, né, fazer abertura porque ele vai estar abaixo daquele cara. E para mim é um maior orgulho. Eu teve 15 anos que eles pediram para ele fazer uma entrada diferente. Daí eu abri a pista, fiz a abertura ali, levando a pista um pouco mais tranquila, até chegar o momento dele entrar para fazer a abertura. Daí ele entrou, fez a abertura dele, daí explodiu a pista, né? Isso aí faz parte do trabalho. E a gente não tem essa, assim, de... E eu acho que por ser a coisa que eu mais amo fazer, eu me solto totalmente. A Valéria sabe, eu subo em cima da mesa, Exato, eu ia e comentar pulo, disso. e jogo, eu não tô nem aí, entendeu? A galera com um sorriso no rosto, dançando, animada, é o que importa, né? E eu faço com amor mesmo, eu me solto de um jeito ali que é uma adrenalina que vem, assim, que é inexplicável, sabe? Então, se der vontade de subir em cima da mesa mesmo, eu vou subir, né? E é muito bacana isso. Que legal, cara. E veja como ele voltou no que a gente sempre fala, né? Do amor, né? Porque assim, a gente sabe que como a minha, da Kali, de vocês, hoje em dia o mundo dos eventos é uma profissão desgastante, né? Sim. Então, assim, se a gente não ter amor naquilo que a gente faz, só vai virar mais um, então aquilo vai mais um só, mais um. E é complicado, Valéria, porque já ocorreu alguns fatos tristes, assim, da galera falar assim, o que você faz? Eu falo assim, eu sou DJ. Não, mas no que você trabalha? Entendeu? Tipo, a galera não leva isso como uma profissão. E já aconteceu um fato da gente estar montando um evento corporativo de uma empresa que trabalha com agro e tal. E na hora que a gente chegou, começou a descarregar, eu ouvi não sei se era diretor, que era da empresa, lá no final o cara falou assim, pronto, chegou os que não estudaram.
Isso é triste isso, sabe? É complicado isso. E É até eu complicado. pergunto assim, mas vocês trabalham um dia de semana também? Eu acho que a pergunta que mais me irrita é essa, mas vocês trabalham um dia de semana também? Mas enfim, né? São coisas assim que a gente sofre. Eu acho que hoje em dia isso tá mudando um pouco, mas eu acho que ainda tem aquelas pessoas que pensam, Tem. mas não estudou, né? Mas a Exatamente. gente sempre tem que estar estudando, porque senão a gente não dá o nosso melhor, né? Porque É. sempre tá inovando cada dia mais. E voltando um pouquinho ali, eu nem sei como é que tá nosso tempo, mas voltando um pouquinho ali, a questão ali do tempo, né? Você falou, que tocou até 8h30 da manhã. Hoje tem um tempo ou não? Tipo, fala assim, começa a tocar tal horário e vou até estiver bombando. Nós não temos horário para parar, eu sempre falo isso para os casais. A gente tem horário para começar e não tem horário para parar. O que acontece é que a maioria dos locais tem horário para parar. Uhum. Então, por exemplo, o Mirante tem um horário para parar, o Ponta Lagoa tem um horário para parar, o Világio tem um horário para parar, entendeu? Então, os locais têm esse horário. Normalmente, 99,9% a gente toca até horário limite. Então, a gente festa, tipo, claro que já aconteceu, você tá ali 6 horas da manhã, tem só 4, 5, 6 ali sentado na mesa, já não estão nem dançando mais, só estão bebendo e batendo papo. Você não vai ficar tocando sozinho para ninguém lá, né? Mas normalmente as festas que a gente toca, assim, que a gente sempre comenta que a gente realmente faz a coisa acontecer, a gente deu horário ali e tem gente pedindo mais. Então a gente tem que parar mesmo por conta do horário do local, né? Mas não porque a gente tem um horário assim para parar. Tem que parar, tem que acender a luz e literalmente parar de cortar a música, porque realmente, senão sempre não vão embora, né? Exatamente. E, gente, que conversa deliciosa. Nossa, rendeu muito, né, Kali? Muito. Que foi muito bom. Mas eu acredito que o legal está sendo justamente isso, né? Que a gente está colocando outros fornecedores, que é a parte não tão técnica, né, do casamento, de organização, que são necessárias, extremamente necessárias, inclusive, porque é uma parte muito importante. Se não tiver música, se não tiver uma boa animação, o povo vai para casa dormir, boa iluminação, né? Também. Uma boa iluminação. Os painéis de LED. Adoro. Ai, gente, eu sou apaixonada nos painéis de LED. A galera tá pirando nos painéis. Eu tô na expectativa, gente. Só que eu já aviso vocês novamente. Eu estou com dó de vocês. Dá tempo de fugir dela ainda, mas enfim. Mas, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês no nosso podcast. Qual que é o arroba de vocês, Ariel? @Ariel Júnior como DJ e @Ariel Sem Luzes como empresa, né? Isso. Que legal. E, pessoal, continua acompanhando a gente. Segue no Por Trás do Véu lá. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar para os meninos, que com certeza eles vão conversar com vocês também. E pra gente finalizar, Ariel Júnior agora, pra ficar uma coisa mais... um conselho pra quem tá começando agora. E, eu quero ser DJ. O que você diria? Tem que gostar. Tem que gostar, porque se não gostar e não fizer... na verdade, eu tenho 2 coisas pra falar. Se não gostar e não fizer por amor, não vai, porque não é fácil você virar madrugada e ficar, no meu caso, montar, fazer o evento, às vezes desmontar, né? Então tem que gostar. Na área de eventos, acho que em qualquer parte tem que gostar, se não gostar, não vai. Porque é uma área totalmente diferente, acho que de qualquer trabalho, você conhece gente diferente todo dia, você não sabe o lugar que você vai, não sabe o horário que você vai começar, não sabe o horário que você vai terminar, então é diferente. E para quem quer ser DJ mesmo, eu digo assim, estude bastante, porque... Eu ia falar isso, tem que estudar, né? Não, estude bastante, Ao contrário do que acha. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou DJ, mas na verdade o cara vai lá e aperta o play e tá tudo certo. E não é assim, né? O DJ... Ainda mais hoje em dia, né? Que o equipamento favorece muito, então a gente brinca que cada esquina tem um DJ agora. Mas não é bem assim, né? Serve como conselho também. Isso que as noivas têm que... O contratante tem que prestar atenção, né? Realmente você tá contratando um profissional mesmo, ou tá contratando um cara que de repente vai estragar com o teu sonho, né? Então a responsabilidade é grande do DJ, né? E do equipamento, e da locadora, da empresa locadora de equipamento. A responsabilidade é grande, não pode dar nada de errado. E às vezes, né, até por conta de valor, às vezes a pessoa acaba optando, não, vou pegar o fulano lá e tal. Será que esse cara é um profissional? Será que ele tem experiência para fazer, né? Qual que é a história dele, né? Então, tudo isso eu acho que vale a pena os casais darem uma estudada, darem uma analisada, né? Para ver se está pegando. Eu sempre comento assim,
Às vezes eles comentam assim, tá, vou te dar uma entrada, tal, você não vai fugir, né? Daí eu falo, ó, eu fazem 37 anos que eu tô na área. Então a gente tem uma história, né? Não é assim, o que está acontecendo com a gente hoje não é da noite para o dia, né? Foi trabalhado, foi estudado, foi corrido atrás. Então a gente acaba passando uma credibilidade, né, para o cliente. E isso que o Júnior comentou aí É porque assim, você ser DJ é algo muito artístico, sabe? A arte da mixagem, você encaixar uma música na outra sem que ninguém perceba, é uma arte. É algo impressionante de se fazer, sabe? Até voltando na parte da Macarena, tem vezes que eu toco um pedacinho de Macarena e entro na batida com aquela música Yeah do Usher, sabe? Aquela tandan, tandan. Olha só, spoiler aí, ó, ao vivo. E quando eu faço esse tipo de coisa, a galera nem imagina que esse tipo de música, que é um rap, dá pra encaixar numa música dos anos lá atrás, sabe? A galera fala assim, nossa, meu Deus do céu. E isso é uma arte, entendeu? Você estudar pra saber fazer isso, você estudar pra saber que música que você acha que nada a ver vai encaixar com aquela que você tá tocando, é uma arte, é diferente, sabe? Então, se você quer ser DJ mesmo, que sabe o que é o que eu tô falando, não é você simplesmente chegar com o pendrive lá, soltar o play e pronto, tá tudo certo. Né? E tem que amar e tem que ter o dom. É você ter né? isso daí. Como qualquer profissão, eu acho que a pessoa tem que ter o dom para aquilo, né? Tem muita gente que vai lá, faz um curso bom, tudo, mas às vezes o cara não tem dom para aquilo, né? E pegando um gancho do que você falou, eu lembrei, esses dias eu estava fazendo um casamento, uma pessoa pediu uma música para mim. Daí eu já vou dar um jeito de encaixar aqui, daí eu toquei aquela música. E daí a hora que eu entrei com aquela música, eu olhei uma convidada na pista, ela achou que era uma outra música, eu li os lábios dela cantando uma outra música. Aí na hora eu peguei aquilo, né? Falei, não, essa música vai ser a próxima. E daí eu fiz uma mixagem assim, daí eu vi que ela, essa música, entendeu? Ela pensou antes que eu, e eu li o lábio dela. Então são essas coisas que a gente faz assim que é muito legal, muito massa, sabe? Que dá aquela explosão na pista. A explosão que a gente fala é a explosão de alegria, né? É um momento. É surpreender, na verdade. Você encaixar tá tocando uma música e você encaixar outra que a pessoa nem imagina que encaixa naquela, é uma explosão assim que a galera fala assim, nossa, meu Deus, né? Não, mas gente, que massa, que bate-papo gostoso mais uma vez obrigada. Então, vocês que estão nos acompanhando, seguem no Portais do Véu, no YouTube, Spotify. E obrigado, meninos. É isso aí. Obrigada pela participação de vocês. Imagina, foi muito gostoso. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece pelo convite. Até uma próxima. In your own way, I guess you